Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. Nesse vídeo eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês. Mas antes de começar a falar sobre essa palavra, eu quero fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre peço para vocês. Se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações, dá o joinha, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de debate, de seminário, grupo da família. Vamos fazer esse canal Literatura e Teologia ficar conhecido no mundo da internet. Perfeito? Então vamos para a palavra. Hoje vamos falar sobre Abrão, ou Abraão, como nós conhecemos. Quando falamos de Abrão, ou Abraão, né, porque Abraão seria um acréscimo do nome deste grande profeta que vamos falar. Mas assim, Abrão foi uma pessoa central para a história dos judeus, para a nação de Israel, e foi uma pessoa escolhida por Deus para iniciar o seu povo. É normal nós falarmos de Abraão ou Abrão como uma pessoa perfeita, com uma fé poderosa, um homem que foi um desbravador, que quebrou barreiras, que ouviu o chamado de Deus numa época em que a cultura praticamente estava bem bagunçada, algo semelhante como hoje. Mas assim, o que eu quero demonstrar hoje é que o principal feito de Abrão não foi exatamente a sua fé que tem que ser louvada ou os seus empreendimentos que foi feito, mas sim que foi a sua confiança na palavra do Todo-Poderoso. A confiança na palavra de Deus foi substancial para que a promessa, que a virtude e o propósito de Deus se cumprisse na vida de Abraão, ou Abrão. Então, Abrão, a gente começa a ver Abrão a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis. Abrão era filho de uma família em que fazia escultura de ídolos. O que acontece? Alguma coisa aconteceu que ele teve um chamado. Esse cara, ele já foi diferente, né? Sabe aquela família em que tem uma cultura totalmente bagunçada, difícil, e passa por gerações? Só que aí aparece um filho ou uma filha que vê aquela bagunça, vê a situação do pai, vê a situação da mãe, e pensa assim: não, eu tenho que quebrar essa barreira, eu tenho que quebrar esse paradigma. Não, se eu continuar assim, o meu destino também vai ser desse jeito. Abrão foi mais ou menos uma pessoa assim, alguém diferente, que não combinava e que não pactuava com a mesma cultura e com a mesma divindade dos seus pais. Aconteceu que Deus escolheu esse cara para iniciar o propósito dele nessa terra. E no capítulo 12, temos o primeiro contato de Deus com Abrão, que é: sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui já tem algo expresso. Deus pedindo para ele sair da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, entendeu? Deus pedindo uma renúncia, né? Isso é praticamente em consonância com o que Jesus fala em Marcos capítulo 8 e no versículo 34 e 35, sobre tomar a sua cruz, né? Então Abraão, ele teve que fazer alguma coisa de diferente. Aquilo foi um ato de fé, separar da sua família e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Então Abrão pega sua esposa, ele não tinha filhos, ele já tinha 75 anos, ele já era bem velho e avançado em idade, né? O que podemos ver é que para Deus não importa se você
é idoso, se você é muito jovem, se você tem muita experiência ou se você não tem muita experiência, né? Porque quando falamos que Deus pode fazer alguma coisa, é que Ele pode fazer sim. E Ele é o Deus que faz maravilhas na vida do idoso e do jovem, de uma criança e de um adolescente e de um adulto. Acontece que Abrão pega então o seu sobrinho que ele criou como filho, pega a sua esposa, os seus servos, a sua riqueza e vai para essa terra. Acontece que lá já tem sérias dificuldades e o que acontece? A fome naquele lugar. Então ele é obrigado a retroceder um pouco e descer para o Egito, que era uma nação extremamente poderosa naquela terra. O que acontece? Existia algo cultural naquela região que se você chegasse numa cidade e a sua esposa fosse muito, muito, muito bonita, o rei tomava ela de você. Simples assim. Sem choro, sem vela. Entendeu? Abrão, já sabendo dessa situação, influenciado pela cultura, né, talvez ainda ele estava num processo de santificação pela palavra de Deus, num processo de confiança, ainda no chamado do Todo-Poderoso. Então ele, influenciado por essa cultura, ele cede e inventa uma tramóia com a sua esposa, fala, não, ó, fala que você é minha irmã, porque assim eu não morro, você não morre, só que o nosso casamento vai ficar maculado. Só que Deus, ele já previa a falha humana, né? A falha em nossas vidas é o quê? É um resquício do pecado, da depravação humana. Romanos 3:23 fala que o homem é destituído da glória de Deus, entendeu? A humanidade necessita da misericórdia e do poder de Cristo. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos dar força, para nos fazer viver, para nos justificar diante dele mesmo. Então o que acontece? O próprio Deus ele já começa a trabalhar e mostrar para Abrão que ele queria algo diferente. Um povo que já iniciasse com uma cultura e com uma confiança exatamente nele. Então então Deus, o próprio Deus, procura corrigir esse erro, mostra para Abrão a maneira que Deus queria, o posicionamento, e mostra para aquele rei que aquele homem servia a um Deus verdadeiro. Olha só, então Abrão já sai do Egito praticamente o quê? Rico, poderoso e com a sua esposa de novo. Então assim, nós vemos que o processo do homem confiar em Deus é gradual, né? Certo, confiamos, entregamos a nossa vida ao Senhor, aceitamos Jesus, só que o que? Ele opera um processo de santificação em nossa vida, né? E esse processo é o que? É trabalhar a nossa cultura, trabalhar a nossa mente e perceber que muitas coisas não são de acordo com o que Deus quer. Uma coisa é você ser influenciado pela cultura e outra coisa é você trabalhar uma cultura divina. Então, Abrão parte daí e tem um outro problema. No capítulo 13, do versículo 1 ao 13, ele tem que se separar do seu sobrinho. O seu sobrinho Ló, ele foi criado como se fosse um filho dele. Acontece que por questões profissionais, por questões terrenas, eles foram obrigados a se separar, né? E isso causou uma tristeza muito grande em Abrão e em Ló também. E o que acontece? Para não causar inimizade e para que aqueles laços familiares não fossem obscurecidos, eles se separam. Ló vai para uma região montanhosa, verdejante, muito bonita, para a cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai para uma terra incerta. O que acontece? No caminho da palavra, no caminho com Deus, você percebe que muitas coisas você tem que se limpar, né? Se limpar como? São questões que te prendem e que podem atrapalhar o seu desempenho na obra de Deus.
né? Atrapalha o seu desempenho, mas não atrapalha a obra de Deus, né? E essa é uma parte que é uma responsabilidade humana. Sim, humana. Então o seu desempenho pode ser prejudicado se você não analisar as coisas da maneira correta e da maneira em que o Evangelho propõe, certo? Então, na vida de Abraão, foi necessário se separar dos seus pais e foi necessário se separar do seu sobrinho para que o seu desempenho não fosse obscurecido. Então, quer dizer, voltamos em Marcos 8:34. É aquele que não pegar a sua cruz, que não se separar de pai e mãe, ou seja, dos laços familiares, né? É impossível, é complicado você ter um bom desempenho diante daquilo que Deus quer. Fica muito complicado. Fica mais difícil para você, né? Para você. Depois nós vemos o quê? Em relação à promessa de Deus. O chamado de Abraão foi ter uma descendência. Só que Abraão não tinha filhos, né? Quer dizer, algo impossível para uma pessoa já de idade, para uma pessoa que já tinha passado, chegando quase nos 100 anos, e a promessa do Todo-Poderoso não se cumpriu. Cumpriu na vida de Abraão. Deus sustentou ele materialmente, sustentou ele emocionalmente, culturalmente, mas fisicamente, a semente dele ainda não tinha se cumprido. Quando chega no capítulo 15, você vê o clímax não da indecisão, mas da dúvida de Abraão. Quando Deus fala para ele no capítulo 15, Abraão, eu sou o teu galardão, eu que sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu que vou cumprir tudo aquilo. Então Abraão começa a arrazoar com Deus. O que é arrazoar com Deus? É lembrar Deus, sim, a sua promessa é verdadeira, o Senhor é poderoso, mas como que vai se cumprir sem filhos? Hein? Na minha casa eu não tenho. É como se Deus não soubesse, mas o próprio Deus gosta da nossa honestidade, né? Tem uma palavra no Novo Testamento que diz assim, que humilhai-vos debaixo da potente mão do vosso Deus, né? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade. Então, ser sincero, Deus gosta de ser venerado. E você sendo sincero, demonstrando a sua sinceridade perante Ele, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas frustrações, que abençoa, Ele coloca a mão em você. Você pode não entender o que Deus está fazendo, mas sabe que o que Ele está fazendo é o melhor para você. Isso é o quê? Isso é você atravessar o silêncio de Deus, é você passar pelo vale, é você quebrar esse paradigma daqueles irmãos e irmãs que nadam e morrem na praia. Daqueles que fazem muita coisa, mas no final se apostatam. Não, o Deus Todo-Poderoso quer que você vá até o final. Nem que isso Ele tenha que te aperfeiçoar, tenha que te moldar, tenha que usar as circunstâncias da vida para te fazer um varão e uma varoa perfeita para a obra dele. Sim, a nossa natureza humana, ela não dá saltos. Então vai ter dúvidas, vai ter problemas, vai ter situações, mas o próprio Deus poderoso quer que confiamos na palavra dele. Na palavra dele. Então, a partir do capítulo 15, se você for ver, Abraão, ele crê em Deus. E a Bíblia diz que isso foi creditado, isso foi imputado como justiça. Ou seja, a partir daquele momento, ele não teve mais dúvida nenhuma do que Deus ia fazer. Porque aquele encontro, aquele lançamento da ansiedade, aquilo é como se Deus colocasse a mão no coração dele e tampasse aquela brecha. Ia continuar as dúvidas, sim. Só que a mão do Todo-Poderoso colocou de uma maneira ali que ele colocou a dúvida dele debaixo da palavra de Deus. Sim. Então, eu vejo na vida de Abraão, o principal elemento não é sim a fé dele, né? De sair, de fazer muitas coisas grandiosas, prodigiosas, como Deus livrou ele, ou quando ele sacrificou o filho dele. Sim, isso é muito lindo e poderoso. Mas a partir daquele momento que ele crê na
palavra de Deus. Então, a partir do momento que ele creu, ele teve uma segurança. Quando temos segurança na palavra de Deus, a prova vem, a luta vem. Ficamos tristes, ficamos até frustrados. Mas através da palavra de Deus, ela nos anima, ela nos eleva e faz ficarmos com entusiasmos para encarar os obstáculos subsequentes. Então, receba essa palavra no domingo, né? Estamos em dias em que a inversão de valores está tão grande e a igreja brasileira e a igreja mundial tem sido afetada pela cultura da época, pelo secularismo, pelo pós-modernismo, pelo progressismo. Mas uma coisa, se você confiar na palavra de Deus, você vai ter segurança. E o próprio Deus vai agir com você. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.